Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Então, doutor Luiz, vou começar com uma perguntinha. O que é dívida propter terrem? Sabemos que é uma palavra latina, mas todos nós que trabalhamos na área condominial não temos como, deixar de falar essa dívida propter terrem. E os moradores, condôminos, até síndicos novos, novatos, ou aqueles que querem adentrar na área, ficam se questionando, gente, o que é isso? Esses advogados ficam falando essas palavras que a gente não entende, isso não é bom, isso dificulta o mercado. Então, ilustre doutor Luiz, o que é dívida propter terrem? Bom, Vânia, primeiro de tudo, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. A gente que adora falar sobre direito, adora falar sobre condomínio, e ter essa conversa aí de tão alto nível contigo, para mim realmente é uma honra. Agradeço muito suas palavras. Você é uma grande amiga aí que eu fiz nesse meio jurídico, e eu tenho muito carinho por você. Você sempre tem muita consideração comigo. Agradeço de coração. Bom, dívida propter terrem é curioso porque você falou muito bem, assim, acho que isso é quase que um inconsciente coletivo de que dívida de condomínio é uma dívida propter terrem. Agora, o que é dívida propter terrem, A dívida propter terrem é um termo latino que a gente traduzindo para o português seria obrigações reais, Por que de obrigações reais? Porque ele está entre o direito das obrigações e os direitos reais. O direito das obrigações é aquele direito que regula a relação entre pessoas, os contratos, e as obrigações de um modo geral, obrigação de dar, fazer, não fazer. Os direitos reais é aquele que regula a relação, o domínio da pessoa sobre a coisa, Reais, porque é de res, de coisa em latim, por isso reais. As obrigações propter terrem, ou as obrigações reais, traduzindo, ele é um pedacinho do direito real, um pedacinho do direito das obrigações. Ele não está nem de um lado nem do outro. Ele fica no meio do caminho. E aí, ele tem algumas características que são muito próprias, porque você não consegue classificar ele nem de um lado nem do outro. Então, por exemplo, o que são os direitos reais? Ele é uma obrigação que ele advém de uma coisa, mas ele não é vinculado à coisa, ele é vinculado à pessoa. Por isso ele tem um pedacinho de direitos reais, porque ele advém de uma coisa, mas ele é também dos direitos e das obrigações, porque ele vincula uma pessoa. Que pessoa? O titular do direito real. Então, nós temos os direitos reais, que estão lá no 1225 do Código Civil, propriedade como direito real por excelência, porque dali advém e desmembra todos os demais direitos reais, hipoteca, penhor, direito real de uso, enfim, vários direitos reais que estão lá. E se você é titular de um daqueles direitos reais, qualquer obrigação que advém da coisa vincula o titular do direito real. Então, por exemplo, por que dívida de condomínio ela é uma obrigação propter terrem? Porque ela advém do seu direito de propriedade. Porque você é proprietário, você deve manter a coisa. E a dívida de condomínio é uma dívida de manutenção da coisa. Agora, ela não vincula a coisa, ela vincula o titular do direito da coisa. Por isso, obrigacional, e não se limita ao direito real. E aí, tem alguns aspectos que são interessantes. Por exemplo, tem uma decisão do STJ em recurso repetitivo que fala que a legitimidade passiva da dívida de condomínio não é necessariamente do proprietário. Se fosse um ônus real, por exemplo, seria do proprietário, mas como é uma obrigação propter terrem, ela não vincula necessariamente o proprietário, ela vincula o promitente comprador, que tem relação material com a coisa e que foi emitido na posse. Então, se não fosse uma obrigação propter terrem, você não ia ter dúvida, você sempre tiraria a ônus reais, o titular que sai na ônus reais, você fecha os olhos da entrada. Mas não é assim na prática. Não é assim na prática. O STJ foi muito técnico, porque nem sempre ele é técnico, mas nesse ponto ele foi muito técnico. Ele fala, é uma obrigação propter terrem. Então não interessa necessariamente quem é o proprietário. Pode ser também quem é o promitente comprador, porque promessa de compra e venda também é direito real.
Agora, a promessa de compra-venda é direito real desde que você registre, mas o STJ ele abrandou um pouco. Ele fala, ainda que não registre, eu considero. Desde que tenha relação material com a coisa. Né? Então, aquele promitente comprador que já tem uma relação material com a coisa, que ele já convive no condomínio, que ele já frequenta as assembleias, vai para a piscina, mora lá, né? Ele exerce atos de proprietário, vamos dizer assim, né? Ele pode sim ser o legitimado passivo, ainda que não seja proprietário. A única questão que teria aí é que você vai levar a leilão, caso a dívida não seja quitada, um imóvel que pertence a um outro proprietário. Mas aí você intima ele para pagamento, isso não tem nenhum problema. E o adquirente adquire a propriedade, tá? Porque a aquisição por arrematação é uma aquisição originária, então você quebra toda a cadeia, então não tem problema. Então, isso é dívida própria terreno. Tentei ser o mais simples possível, né, Vânia? É um pouco complexo. Sim, com certeza aqueles que estão nos assistindo vão ter maior clareza, até para poder, aqueles que não ainda estão no mercado, mas têm a capacitação, das suas informações e entender melhor, e aqueles que estão no mercado e ficam, né, se questionando e com receio de perguntar, não sei nada e tal, agora já sabe. Doutor Ulisses... Eu posso dar um outro exemplo de dívida própria terreno? Olha, à vontade. Como a gente falou, né? Advém da propriedade. Então, uma outra dívida própria terreno é dívida relativa a direito de vizinhança. Isso atinge a condomínio também. Então, por exemplo, eu tenho um condomínio aqui, outro aqui, são confinantes, né? E você tem um muro divisório. Esse muro divisório, ele é de propriedade dos dois condomínios confinantes. Despesas desse muro divisório são dívidas de natureza próprio terreno. Por quê? Porque advém da manutenção da coisa. Você só tem essa dívida de manutenção porque você é proprietário. Se você não fosse, você não teria. Então, isso, por exemplo, também é uma dívida de natureza próprio terreno. Muito bem colocado, que agora atende também essa sua explicação àqueles condomínios de casa. Né? Ou até aqueles moradores de casa também, que nós também colocamos, obviamente, está no YouTube, então atende a todos que necessitarem desse tipo de informação. Então, aquele que está morando na casa e o vizinho também e tem um muro, agora já sabe, não vai questionar com o vizinho, vamos dividir as despesas. Isso já ajuda bastante, né, Luiz? Obrigado. E aí, se o cara fala, não divido, divide sim, porque você é condômino comigo aqui, nesse pedacinho aqui. Assisti a aula do Dr. Luiz Arechavala, ele falou isso, então tá certo. Reclama com ele lá, se ele falou besteira, né? Exatamente.